Vamos lá. Curva de aquecimento, tá? A curva de aquecimento é algo bem simples. Ela vai dizer como o nosso objeto vai mudando sua temperatura à medida que ele recebe calor. A curva de aquecimento, ela tem como eixo vertical a temperatura e como eixo horizontal a quantidade de calor, tá? E ela é bem simples. Sempre que o gráfico ele estiver subindo ou descendo, tá ok? Aqui no caso dessa parte inicial, quer dizer que ele está recebendo um tipo de calor que nós chamamos de calor sensível, tá ok? E esse calor sensível faz com que ele passe de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, tudo bem? Pronto. E nesse caso aqui, ele vai estar em uma fase específica, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. No caso, ele estaria no estado sólido, tá bom? Pronto. Então, enquanto ele está sendo aquecido aqui, ele está no estado sólido. Quando ele chega nessa temperatura T2, ele vai estar já recebendo uma certa quantidade de calor Q1, só que durante esse aquecimento aqui, ele não sofre variação de temperatura. Logo, o tipo de calor que está sendo dado a ele é latente. Calor latente. Tá bom? E aqui coexistem dois estados, que no caso é o estado sólido mais o estado líquido, ou seja, ele está passando do estado sólido para o estado líquido, até que ele chega na quantidade de calor Q2. Tá ok? Professor, como é que eu calcularia a quantidade de calor que ele recebeu para passar do estado sólido para o estado líquido? Cara, isso é bem simples. Ó. Se aqui a quantidade de calor recebida estava em 200 e aqui estava em 1000, isso quer dizer que ele recebeu, para mudar de fase, 800 calorias. Bem simples, não é isso? Pronto. Depois que ele transforma-se completamente do estado sólido para o estado líquido, tá? Ele vai sofrer um novo aquecimento, ou seja, sua temperatura vai voltar a aumentar para uma temperatura T3. Nesse caso, se há mudança de temperatura, vai ser calor sensível, tá? E aqui ele vai estar numa quantidade de calor Q3. De novo, se eu quiser saber quanto de calor ele recebeu, é só subtrair isso daqui. Tá bom? Nesse caso aqui, ele vai estar no estado líquido, tá bom? Pronto. Quando ele chega no seu ponto de ebulição, vai acontecer o seguinte: ele vai coexistir com o outro estado, com o estado seguinte, no caso, o estado gasoso, tá bom? Nesse caso aqui, não vai haver aumento de temperatura. Ele começa na temperatura T3 e se encerra aqui na mudança de fase na temperatura T3. Nesse momento aqui, o líquido e o gás eles estão à mesma temperatura e coexistindo. O líquido está se transformando integralmente em gás. Tá bom? Após acabar o processo de vaporização, onde ele recebeu calor latente, ele passa a ser um gás e esse gás ele vai aumentando sua temperatura indefinidamente, tá? Lembrando que as quantidades de calor latente, sensível que ele recebe, é só fazer uma subtração que você encontra. Tranquilo?